Amigos, Sporting, bem-vindos, aliás, mais um jogo a Leão. Sim, estou contente, o Sporting venceu. Vencemos a equipa de Marselha por 2 bolas a 1, mas este jogo tem duas partes opostas, tendo em conta o que foi o jogo, ok? Estamos a falar do Marselha, que foi de Rulli, Aguerd, Balerdi, Pavard, Timoteo Ea, Emerson, Igor Paixão, Joiber, Vermaelen, Greenwood e Aubameyang. O Sporting, Rui Silva, Inácio, Tebas, Fresneda, Morten, Simões, já vamos falar também sobre isso, Maxi, Pote, Trincão e Kenda. O Sporting até começou bem, porque o Sporting conseguiu condicionar bem a primeira fase de construção do Marselha. O Sporting nos primeiros 10 minutos conseguiu pressionar muito bem o que era a saída do Marselha. O Sporting estava mais ou menos posicionado algo desta forma. Ok, o Sporting estava a conseguir condicionar muito bem o que era a saída do Marselha no início do jogo. O Sporting que em algumas fases quase que era um 4-4-2 à largura no momento defensivo e estava a conseguir recuperar até algumas bolas ali pelo centro do terreno. Mas com o avançar dos minutos começamos a ter um Sporting a ter dificuldades exatamente aonde? Porque o Marselha reajusta e reajusta como? É que o Marselha reajusta com movimentos de aproximação de Greenwood e sobretudo também de Aubameyang e muita saída aqui pelo corredor esquerdo. Porquê? Porque nós muitas vezes, e situando aqui novamente a equipa do Sporting, numa primeira fase aqui um bocadinho mais de início de jogo, o Sporting começou a ter dificuldades em termos das zonas de pressão em quem é que tinha que cair, porque saída do Marselha, Emerson muitas vezes projetava-se algo aqui no corredor em que Paixão vinha poder receber aqui Emerson e vinha um bocadinho por terreno mais interior, e o Sport estava a começar aqui a ter um pequeno problema que era aonde? Era aqui a tal questão do corredor esquerdo, porque Kenda saltava com Emerson, por vezes o Kenda era batido, Igor Paixão muito aberto no corredor e procurando sempre o que era este espaço assim, e tínhamos um Yorba aqui andando uns passinhos para aqui, Aubameyang nos tais recuos, vinha um bocadinho para esta zona e era o Morten que vinha para aqui. Qual era aqui o problema? Quando a bola andava aqui nesta zona, quando nós tínhamos quando nós tínhamos aqui a bola nesta zona do terreno, quando nós tínhamos a bola aqui nesta zona do terreno, nós tínhamos aqui um problema. Qual era o problema? É que esse problema, qual era? Nós tínhamos um trincão, porque o Morten fazia isto, né? Tal a questão de tentar equilibrar os movimentos interiores de Emerson, por exemplo, havia aqui um pequeno problema. Estão a perceber? Trincão não vinha fazer isto. E outra coisa, o Sporting começou a pressionar mal a saída de bola do Marselha, porque começou a ter dificuldade no tal encaixe, o tal encaixe que eu disse que o Sporting fez nos primeiros 10 minutos. Teve ali algum encaixe com qualidade. Eu sei que vou estar aqui um bocadinho sempre a mexer nos bonecos, mas faz parte. O Sporting teve aqui alguma dificuldade e vai assentar essa dificuldade em quem? Perguntam-se vocês. Eu vou-vos responder. Greenwood. Porque o Greenwood vinha muitas vezes receber bola aqui, completamente sozinho nesta zona aqui. Pote não conseguia encurtar, Maxi também não, Inácio algumas vezes tentava fazer este movimento de encurtamento, mas era rapidamente batido, e o Sporting não conseguia condicionar a saída do Marselha, e foi com o passar do tempo, essa questão foi-se agravando, e o Marselha com 1, 2, 3 toques conseguia facilmente projetar-se na frente. Outro problema, a tal pressão do Sporting com 100 bolas estava a ser inconsequente, os movimentos de reduto no Greenwood estavam a criar um problema, os movimentos de apoio num ou outro momento do Aubameyang estavam a criar um problema, e depois o Emerson pelo corredor esquerdo aqui, pela esquerda, estava também a criar aqui um pequeno problema, e depois era a facilidade com que o Marselha conseguia atrair as tais trocas posicionais. Greenwood baixava, Timoteo largava um bocadinho mais no corredor e criava dificuldades. Pota não a conseguir acompanhar muitas vezes o seu homem, e criava uma dificuldade ao Maxi, e este movimento de aproximação muitas vezes Inácio tentava acompanhar para impedir a ação do jogador, originava depois o quê? Porque o Inácio depois chegava tarde, toda a pressão do Sporting em termos de bloco não estava a ser coesa, o Sport estava a permitir muita distância entre as linhas dentro do bloco, o que permitiu o exemplo do golo. Antes do golo já tinha-se tido isso, que era a bola a conseguir entrar no Aubameyang, a conseguir entrar aqui nesta zona, mesmo a vir parar ao flanco oposto, a receber o Igor Paixão, que antes do golo tentou este movimento uma vez, a bola saiu ao lado, tentou uma segunda vez, já não lembro se a bola foi por cima ou se o Rui Silva encaixou um remate fácil, e o lance do golo é o exemplo dessa tal mal pressão. Inácio tenta encurtar, não consegue,
Depois temos aqui um problema que é a questão onde o Sporting começou novamente a perder, que é o Sporting até entrou nos primeiros 10 minutos a conseguir igualar os duelos, a conseguir igualar em termos físicos as disputas de bola, a conseguir ganhar algumas bolas ainda no meio campo defensivo do Marselha, mas o Sporting depois foi perdendo essa capacidade. Os únicos que continuavam nesse tipo de registro era Soares, era Maxi, e o Sporting foi aqui perdendo essa capacidade. E o exemplo disso é o gol, como eu estava a dizer, em que a bola entre Aubameyang, em que Debasse, num primeiro momento, faz isto e depois dá passos para trás e dá um espaço gigantesco ao Aubameyang para receber, rodar, levantar a cabeça. E depois temos aqui a transição defensiva do Sporting, em que o Paixão recebe e novamente Fresneda. Já o Sporting avisado com 2 movimentos iguais no campo, a permitir que o Paixão cortasse para dentro e que fizesse um grande gol em Alvalade, um dos golos da jornada. E o Sporting encontrava-se em desvantagem. E depois o Sporting nunca conseguiu se encontrar devidamente no jogo. O Sporting estava com uma dificuldade gritante a sair deste trás. Às vezes o Sporting a sair deste trás era mais ou menos algo como isto. Fresneda, Igor Paixão encurtava aqui, Aubameyang, tínhamos Maxi com Guerrino, tínhamos o Pote que tenta era acompanhado pelo Tema Toea. Não é de estranhar Zerbi, Farioli, ok? Uma coisa que me irritou um bocadinho foi muitas vezes a procura constante que a equipa do Sporting tentou ter aqui num jogo mais direto, à procura de está-me a faltar o nome, na procura do Luís Soares. Fez-me alguma confusão esta tentativa que o Sporting não estava a conseguir sair da jogada deste trás. O Sporting tentou alguma saída deste trás, quer com o Inácio, quer com o Dembassa, a tentar injetar a bola pelo corredor central, ao mesmo passo fosse um bocadinho mais vertical, mas tentando encontrar uma linha atrás da pressão do Marselha, dos 30 minutos em diante. Não percebi muito bem essa questão. Tivemos um Rui Silva que muitas vezes tentava esticar num pontapé muito mais longo para Soares, que depois estava numa ilha, porque Soares até podia ter uma disputa de bola interessante que pudesse dar origem a uma disputa e a um ganho da segunda bola, coisa que nunca acontecia. O Soares estava numa completa ilha completamente. E o Sporting, outra coisa que foi, o Sporting nunca conseguiu atacar explorando esta zona aqui. O Sporting, a ligação entre Pote, entre Soares e entre Trincão nunca existiu. Uma coisa que me causou uma grande estranheza foi a forma como Soares, Trincão e Pote muitas vezes estavam, ou Pote e Trincão, ou Soares e Pote estavam a atacar as mesmas zonas e para o mesmo tipo de posicionamentos, o que atrapalhava a circulação de bola do Sporting, certo? E até vos posso mostrar aqui uma coisinha aqui muito gira a propósito do jogo do Sporting, no que era, deixem-me só ver se ele já tem aqui a informação. Ainda não tem aqui não, ainda não tem. Ainda não tem aqui. Oi? Não, ainda não tem. E vos mostrar aqui a informação da quantidade de passos que o Sporting perdeu na primeira parte entre ter a bola e passado 30 segundos o Sporting perdia a bola. O Sporting não estava a conseguir circular, o Sporting não estava a conseguir. O Morta estava demasiado macio no meio campo, o Morta não estava a dar criatividade no corredor central para tentar receber uma bola. Não estava a ter essa capacidade. Tínhamos muitas vezes isto aqui, agora que eu estou a perceber, isto aqui está mal, isto é assim. O Timothy Ajax estava no Max porque o Urino iria aqui. Agora é que eu percebi aqui o erro da marcação aqui dos jogadores do Marselha. E o Sport estava com muitas dificuldades na circulação. O Sport estava com muitas dificuldades a conseguir ter a bola, a conseguir fazer um ataque. O Sporting em ataque posicional estava com imensas dificuldades. O Sporting, acho eu, que na primeira parte tem um remate à baliza do Soares e antes disso tem que é numa recuperação de bola, uma pressão do Sporting. Depois o Soares muito bem tem um excelente trabalho individual, mas depois acaba por rematar torto e o Rulli faz uma defesa e antes disso tem um remate de Trincão, mais ou menos dessa zona, numa tal recuperação de bola em zonas altas. O Sport foi ganhando aqui alguma capacidade de ganhar bolas nessas mesmas zonas, mas o Sport estava com muitas dificuldades de sair a jogar. Aliás, vocês podem ver por aqui, o Sporting tentou 466 passos na primeira parte, 219, acertou 181. O Marselha teve mais 90 passos e teve mais, vamos dizer, 60 passos acertados que o Sporting. O Marselha, quando tinha a bola, era muito prático na forma como atacava. Nós temos logo a seguir ao golo, há um lance que quase termina com o remate de Greenwood ou de Aubameyang, já não me recordo. Não, termina com o remate do Greenwood ao lado, aquele até pé de canto,
Foi uma perda de bola do Sporting, a tal questão do Sporting falhar passes simples, ainda dentro do seu meio campo, em que o Marseille era extremamente prático, 2, 3 passos, zona de finalização, bolas nos extremos, bolas a procurar o que era o visar a baliza do Sporting. E o Sporting estava com muitas dificuldades a conseguir mexer no jogo. Simões estava a ganhar alguns duelos, estava a conseguir em alguns momentos transportar a bola, vencendo os duelos contra Vermaelen, vencendo os duelos contra Højbjerg, tentando empurrar a equipa um bocadinho para a frente. Maxi estava muito forte nos duelos, estava um bocadinho como Soares, Simões estava um bocadinho com esse registro, mas todo o resto da equipa estava apática. Pote, completamente ridículo, incapacidade com Pote com bola e sem bola. Trincão também estava completamente fora dela. Debasti e Inácio nunca conseguiram injetar a bola encontrando uma linha. Kenda teve perdas de bola comprometedoras na saída de construção do Sporting. Uma delas deu um dos tais remates perigosos do Igor Paixão. Fresneda defensivamente teve competente, mas ofensivamente pouco ou nada acrescentou. Acho que o Fresneda não acertou um cruzamento enquanto esteve em campo. Mas o jogo muda o registro com a expulsão de Emerson. E com a expulsão de Emerson, eu sei que o Marselha defendeu do outro lado. Eu sei que o Marselha defendeu aqui do outro lado. Tirou-se Vermaelen, entrou-se O'Reilly. E o Marselha na segunda parte, pedindo aqui um bocadinho de desculpa aqui pela expressão, não levem a mal. Mas o Sporting na segunda, também saiu o Greenwood, na segunda parte estava a faltar a palavra. O Marselha não quis propriamente eu não quero dizer que quis abdicar do jogo, mas quis muito defender o que era um 1-0 e tivemos um Marselha muito do que era este posicionamento, procurando muito defender-se e proteger-se, sobretudo, no que era aqui a questão de tentar aguentar o máximo possível o 1-0, e aqui tivemos um Sporting algo diferente. Mesmo assim, vou ser algo crítico, não concordei com a saída de João Simões. Acho que não fez sentido João Simões sair. O João Simões, no período em que o Sporting, naquela início de segunda parte, em que o Sport está claramente com o domínio do jogo, muito a ver, obviamente, com o cartão vermelho, tivemos aqui um Simões que apareceu nos melhores momentos do Sport, conseguiu aparecer ali junto às zonas do último terço. Ele tirar o João Simões, e atenção, para mim ele devia ter mexido ao intervalo. Jani podia ter tentado pelo lugar do Fresneda. O Vagiani diz, esteve no banco, não entrou. Fresneda fez um jogo horrível. Fresneda estava a ter uma grande propensão no seu corredor direito na segunda parte. Não acertou um cruzamento, não acertou e teve 2 cruzamentos que podiam ter sido definidos de uma melhor forma. Só mexe ao minuto 64. Rui Borges. Uma coisa que eu não gostei da equipa também no início da segunda parte, o jogo muda totalmente de feição com a expulsão de Emerson, que curiosamente há aqui uma coisa muito, muito engraçada, que foi a expulsão do Emerson, e aqui vamos ter que dar aqui uma primazia ao que é o VAR, porque o VAR é um penalti marcado a favor do Marselha contra o Sporting, num lance claramente de simulação de Emerson, em que se não fosse o VAR o Sporting podia estar a perder 2-0 no intervalo. E se calhar o jogo teria sido diferente. Nem vamos falar aqui daquele lance em que o Soares sofre falta e ia ficar isolado e o VAR não quis expulsar, nem o VAR entendeu que aquilo era para vermelho. Mas o VAR, né, digamos que esteve atento e expulsou Emerson, e o jogo mudou de figura nesse aspecto. Mas não gostei daqueles primeiros 10 minutos com o Sporting, em que alguns momentos o Sporting estava a ser inteligente, estava com bola, a circular, a ser paciente, mas depois estava a forçar cruzamentos aqui perto no último terço do campo, nesta zona aqui, por exemplo, nesta zona aqui, sem grande sentido, e muitas vezes movimentos interiores a procurar homens ao segundo posto, a procurar entradas aqui neste espaço, sem grande sentido, que o Sporting que tinha que fazer era mastigar o Marselha à procura do espaço. Para mim, deveria ter entrado Fotos ao intervalo, deveria ter entrado Geni ao intervalo, podia ter entrado Vagianis ao intervalo. Mas o que é que o Rui Borges fez? Tirou João Simões, passou Pote para 8, para mim um erro gritante do Rui Borges, e já vou explicar porquê, e tirou Kenda e meteu Geni Katam, que veio dar algo que eu faço essa distinção entre o Geni Katam e o Kenda, que é o Geni, quando recebe, assim que vai receber a bola no corredor e tem espaço, ele já está a acelerar para cima do defesa. Isso ajuda imenso a empurrar a linha defensiva do adversário para trás e ajuda a que os jogadores do Sporting consigam fazer movimentos eu não quero dizer aproximação, movimentos de rasgos, movimentos de ataque à área, muito mais interessantes, porque pode apanhar a linha defensiva em contrapé nesse aspecto. Pote passou para 8, o Pote não fez um jogo aceitável. Pote não fez um jogo
com bola e sem bola foi muito sofrível. O Pota 8 não acrescentou nada. O Pota 8 era quase um 10, porque o Pota gagava metros para a frente, e o Sporting estava com o comando do jogo, estava a conseguir circular aos 3 corredores. Alguma hesitação no que era. Alguns momentos podiam ter procurado o remate ali nas imediações da área, estavam a procurar passos para o segundo poste, para a entrada, para as costas da linha defensiva, sem grande sentido. Soares batalhou muito durante o jogo, mas temos que falar de Fotis, importantíssimo nos movimentos de apoio, de recuar no terreno para receber como referência, fortíssimo a aguentar duelos, fortíssimo a aguentar e a libertar ao corredor contrário de onde estava com a bola. Grande entrada de Fotis. Geni veio dar essa verticalidade ao jogo, porque o Geni recebia no flanco e ia logo para cima, mesmo que o cruzamento não saísse, mesmo que que depois a jogada não desse nada, mas empurrava, como eu disse anteriormente, a linha defensiva de Marselha para trás, e o Sporting foi com isso, ganhando aqui alguma capacidade de ter o controle no jogo. Tivemos o Morten a aparecer um bocadinho, o Morten que nós conhecemos, o Morten a conseguir ganhar imensos duelos quando o Marselha conseguia recuperar a bola, e o Morten a conseguir em alguns momentos ali recuperar a bola, o Morten a conseguir ser o pêndulo da equipa em termos de construção. Obviamente, de referir que o Marselha com 10 optou muito por não jogar o jogo em si e estar mais na expectativa do que pudesse acontecer. Acabamos por ter a felicidade de empatar ao minuto 70 numa jogada pelo corredor central que o Sporting conseguiu ali encontrar. Acho que a bola passa por Pote, depois o Fotis, já não sei se é o Fotis ou o Soares, toca na bola, acaba por entrar Jenny nas costas. O gol teve que ser validado através do VAR, porque tinha sido assinalado fora de jogo, mas o Sporting continuava a ter o controle do jogo. Novamente, em alguns momentos, o Sporting permitiu que o Marselha saísse com alguma capacidade na transição, não fosse algo muito explícito, mas novamente o Sporting a permitir algum espaço dentro do seu bloco e as linhas demasiado juntas. Há momentos no Sporting na segunda parte que a linha média e a linha defensiva estão demasiado distantes novamente, a reação à perda falhou outra vez, e aí o Morten voltou a estar a dormir. O Debaste novamente com uma contenção em demasia. Debaste que acabou por sair para a entrada de Diomande, e viu-se bem a diferença. Os duelos físicos e a noção do espaço e o domínio do espaço de Diomande quando se tentava a bola entrar, porque depois o Igor Paixão saiu para entrar o Ângelo Gomes, um jogador mais de meio campo, um jogador mais de ter bola, de mastigar não digo mastigar a bola, mas de fazer uma gestão diferente com bola. E para terem uma ideia, os duelos entre o Diomande e o Aubameyang aconteceu para aí o Aubameyang nem cheirou, e quando entrou o Vaz para o lugar do Aubameyang, o miúdo, o rapaz, não ganhou um duelo ao Diomande, que o Diomande só encostava. E para entenderem a diferença do que é ter o Diomande ou ter um Debase, por exemplo. Onde depois o Rui Borges, aí eu dou-lhe aqui alguma razão, na forma como mexeu, foi treinou o Fresneda, que fez minutos a mais, Geni passou para lateral direito, Trincão aberto no corredor, e tivemos o Alisson a entrar para ser um extremo vertiginoso no corredor esquerdo. Se nós estávamos a ter isso com o Geni, e o Geni e o Trincão andou muito nesta zona, porque o Geni depois fazia isto, faltou-nos essa criatividade, esse equilíbrio no corredor esquerdo, e tivemos Alisson nesse mesmo aspecto. Algo fortuito a forma como o segundo golo entra, mas ele procurou 1 para 1, procurou o remate, estava sempre aí para cima, estava a querer ir no 1 para 1. O Sporting precisa disso nos corredores, quando não consegue ter jogo pelo corredor central. Volto a dizer, o Sporting não teve. O Sporting neste jogo, no jogo com o Passos, no jogo com o Braga, a ligação Pote-Tricão Soares deixou de existir. Aquele jogo rendilhado pelo corredor central que o Sporting tão bem fez. Até podemos dizer que no jogo com o Nápoles fez isso em muitos momentos. Não conseguiu fazê-lo. O Sporting não conseguiu fazer isso. Algo demasiado esquisito por parte do Sporting, algo que tem vindo a ser notório. Mas aí o Rui Borges mexeu bem nesta entrada do Wallace, é por ter entrado nos minutos mais cedo, e o Sporting conseguiu finalmente fazer o 2-1. E depois viu-se momentos em que o Sporting novamente, parece que o Sporting estava a precisar desta vitória como da noite para o dia, como precisasse de pão para a boca. A forma como o Sporting estava desesperado por aguentar esta vitória, por ter uma vitória arrancada a ferros, podemos dizer com estrelinha, uma vitória num jogo não muito bem conseguido. Uma primeira parte claramente com erros, que já aqui mencionei. Uma segunda parte que o jogo muda de figura por causa da expulsão, mas mesmo assim com erros novamente, desde o banco, desde o erro dos próprios jogadores, desde erros no momento sem bola outra vez. Inácio teve minimamente bem competente nos duelos defensivos, mas teve algo errático com bola na segunda parte, que cresceu um bocadinho, mas também de algo que é algo natural no jogo, tendo em conta o contexto e a forma como o Marselha se posicionou. João Simões para mim não deveria ter saído. Pota 8 não acrescentou nada.
O Pote tem um lance, já nem para falar que o lance que dá origem a um penalti, que não é penalti da primeira parte, é a perda de bola do Pote quando o Kenda está aberto no corredor na saída de transição num canto. Ridículo, completamente ridículo. Trincão teve um ou outro momento de desequilíbrio, mas não está a ser o Trincão que há um mês atrás estava a existir. Rui Borges acho que teve medo de mexer ao intervalo, não deveria ter tirado João Simões. Tanto é que até dá a ideia que ele diz algo ao miúdo, tipo, desculpa ter tirado, e o miúdo disse, não, tranquilo, vamos para cima, vamos acreditar, não sei o quê. Diz algo como isto, é notório. A entrada de Diomante fez logo a diferença. Morten nas passos voltou a ser aquele Morten que nós conhecemos e que nós precisamos que exista para ajudar o Sporting no que é a busca dos seus objetivos. Tivemos esse Morten em campo outra vez. Tivemos esse Morten a existir em alguns momentos, mas mesmo assim, tal como na primeira parte, aconteceu em alguns momentos na segunda, antes de 1-0, depois de um igual, alguma outra transição do Marselha com muito espaço, pouca capacidade de reação à perda, incapacidade de uma recuperação rápida de bola, e se hoje correu bem em termos do que foi o resultado, num próximo jogo pode não correr mal, seja o Tondela, a Juventus, o Alverca ou quem quer que seja. Valeu pelos 3 pontos. Os pontos positivos do jogo, a boa entrada do Alisson, a entrada espetacular de Fotis, novamente, não me canso de elogiar Fotis. Capacidade de aguentar duelos físicos, capacidade de recuar e receber bola e libertar sempre bola redondinha para o flanco onde está ou para o flanco contrário onde ele estava a receber. Importante a ganhar duelos quando a bola era esticada um bocadinho mais longa. Ajudou a criar uma referência juntamente com o Soares e a criar espaço para, por exemplo, termos um Pote entre linhas, um Trincão a conseguir receber ali alguma bola entre linhas. Volto a dizer, João Simões não deveria ter saído. Rui Borges, acho que novamente leu mal o que era o jogo e não se conseguiu reajustar durante aquela primeira parte para o que o Marselha reajustou ao plano inicial do Sporting. Sorriu-lhe a vitória, o Sporting é contente, mas acho que no cômputo geral devemos ficar contentes, vencemos. Como eu disse anteriormente, o Sporting nestes primeiros 3 jogos, nestes próximos 3 jogos de Liga dos Campeões, Marselha, Juventus e Bruges, tem que querer 6 pontos, Marselha e Bruges em casa, tem que ambicionar 7, Marselha em casa, Bruges em casa e pelo meio a Juventus empatar fora, e tem que sonhar com 9, os 3 jogos vitórias. Mas o Sporting que jogou hoje não chega para vencer em Turim. O Sporting que jogou hoje vai ter dificuldades contra o Tondela no fim de semana. É uma boa vitória pelo contexto da vitória, pelo que se calhar vai dar animicamente a esta equipa, mas é preciso mais. E é preciso mais também de Rui Borges, é também preciso mais dos jogadores. E eu não consigo entender, porque volto a repetir, só para terminar, o Sporting parece que entrou novamente com o script errado. Uma coisa que é demonstrativo disso, o Sporting depois de fazer o 2-1, há um lance que o Sporting tem espaço para atacar, nós temos o Pote a vir a esta zona, vir pedir a bola aqui, tentar uma jogada, depois para e recebe uma bola em fora de jogo nesta zona. Passado uns minutos, o Sport tem um lance cheio de espaço para atacar, certo? Tivemos um Soares cerebral a receber, a olhar, calma, a circular por trás. O Marselha está a perder, ele vem atrás de nós com 10. Isto tudo faz diferença na equipa do Sporting. Como disse, valeu pela vitória, uma boa reviravolta, se calhar a equipa precisava deste índice anímico e não percebemos ainda muito bem porque precisava desta injeção de uma vitória assim, ou seja, um jogo menos conseguido, mas que dê vitória. Rui Borges, é preciso fazer mais. Sporting, é preciso fazer mais. O Sporting dá um mês atrás do jogo rendilhado pelo corredor central, de um grande volume de criação de oportunidades, a espaço está a desaparecer. Precisamos do tipo de acutilância na reação à perda, precisamos do tipo de acutilância nos duelos físicos. Debate, o melhor exemplo disso no jogo 2. Morta na primeira parte, o melhor exemplo disso no jogo 12. O Simões teve uns furos bem acima do Morta nesse aspecto. Maxi, Soares e Fotis são jogadores que entram nesse registro de cada bola é como se fosse a última. Estamos conversados, está feito o vídeo, amigos. Próximo jogo a Leão, próximo pós-Tondela. Não se esqueçam, deixem nos comentários o que vocês acharam sobre o jogo, deixem o like, comentem, partilhem. Vemos no próximo jogo a Leão.